Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem suprido todas as nossas necessidades. Está aqui a tua palavra e nós estamos diante desta palavra e te pedimos que ela fale ao nosso coração e à nossa mente. Mas também não poderíamos deixar de pedir que o Senhor visite e console o coração daqueles que estão em luto, sofridos nesse dia pela perda dos seus entes queridos. Os visite, Senhor, ali. Nós rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. A cidade de Laodiceia, como sempre fazemos em todas as cartas que lemos em Apocalipse, a carta, nós falamos um pouco sobre a cidade. E a cidade de Laodiceia, o que nós podemos entender e conhecer é que ela era a mais rica da região. Lá em Laodiceia estavam os bancos, estava todo o sistema financeiro. Lá em Laodiceia estavam os grandes investidores. Eles se encontravam na cidade de Laodiceia. Em Laodiceia era produzida uma espécie de lã negra. E essa lã negra era muito especial porque ela era usada para fazer tapetes, para fazer casacos, para fazer roupas finas. Então, Laodiceia era conhecida como o centro da moda. Mas tem outra característica importante em Laodiceia. Lá, talvez, naquela época, existia uma das mais antigas escolas de medicina, lá em Laodiceia, que se tinha notícia. E a especialidade dessa escola de medicina era a oftalmologia. Interessante isso, né? Eles montaram essa escola e prestem atenção que lá em Laodiceia foi produzido um colírio que se tornou um sucesso na Ásia Menor. Um colírio que tinha um grande poder curativo. Então, quando você ouve falar de Laodiceia, você pensa no poder econômico, na moda, e você pensa na cura. Principalmente das doenças relacionadas à visão. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas em todas as cartas, quando Jesus escreveu, ele fala para aquela igreja diretamente sobre algo que a cidade tinha, ou produzia, ou ela era. Por quê? Porque isso também interferia diretamente na igreja. E os irmãos, eles estavam vivendo de uma forma diferente, às vezes, do que o que ensinava a palavra. A cidade tinha algumas coisas, né? Ela produzia algumas coisas, e os irmãos, eles estavam em pecado justamente porque biblicamente sabiam o que podiam fazer, sabiam o que deviam viver, sabiam de que forma deveriam agir, e eles não faziam isso. E aí a gente vai ver que na maioria das cartas Jesus faz um elogio, mas ao mesmo tempo faz uma crítica, não é? Chama aqueles irmãos à correção. Não foi diferente com Laodiceia. Jesus vem para essa igreja e ele traz para essa igreja uma mensagem. E ele vai falar, interessante que o que ele vai fazer, trazer para essa igreja,
em síntese, é o cuidado com as aparências. As aparências. Veja que eles lá se achavam ricos, lá eles se achavam que tinham o poder da cura, da autossuficiência, né? E nós vamos pensar sobre isso. Nós vamos pensar sobre o perigo de sermos apenas religiosos, o perigo de sermos autossuficientes, o perigo de sermos indolentes e o perigo da desconexão. Às vezes nós pensamos que porque estamos numa igreja, porque estamos diante da palavra de Deus, e ontem eu falava sobre isso em uma das congregações, nosso tempo é o tempo em que as pessoas têm mais a Bíblia nas mãos. E é comum a gente receber de muitas pessoas um versículo da palavra de Deus, um texto que fala sobre Deus, sobre Jesus, mas o que nós encontramos nos nossos dias são pessoas sedentas de Deus e da palavra de Deus. Embora estejam com ela na mão, embora não tenham acesso à palavra de Deus, elas estão sedentas pela palavra de Deus. E aí Jesus, no versículo 14, começa dizendo o seguinte: quem é o remetente dessa carta? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Amém, essa é uma referência a Isaías 65:16. Quando Deus se apresenta ao povo de Israel como o Deus do Amém, o Deus da verdade. E esse é o sentido da palavra amém. Quando você no final de uma oração diz amém, você está dizendo, sim, é verdade, que esse é o nosso pedido. Assim seja. Assim seja. É verdade, e Isaías 65 diz que Deus é o Deus da verdade. E isso traz uma conexão para a próxima linha que Jesus diz, ser a testemunha fiel e verdadeira. Jesus é o Deus da verdade. Jesus é aquele que não flerta com a falsidade. E quando a gente lê os evangelhos, não sei se você já leu os 4 evangelhos, mas quando nós lemos os evangelhos, nós vamos encontrar Jesus se relacionando com pessoas que estão cobertas pelas riquezas, pessoas que praticam boas obras, e isso derivado do dinheiro que elas têm. Mas Jesus, nós vamos encontrar Jesus nos evangelhos não flertando com a falsidade dessas pessoas. Jesus está constantemente trazendo à tona a verdade. E é interessante isso, que Jesus ele vai falar para aquelas pessoas, às vezes por parábolas, às vezes de uma forma muito direta. E Jesus ele denunciava o pecado daquelas pessoas, principalmente dos religiosos que haviam naquela época, que detinham a palavra de Deus, que detinham a lei, que detinham os ensinamentos, que eram escribas, fariseus, doutores da lei. E Jesus muitas vezes os criticava e denunciava os seus pecados. Jesus não flertava com aquelas pessoas, com a falsidade daquelas pessoas. E ainda, Jesus se apresenta como o soberano da criação de Deus. A igreja de Laodiceia, Jesus vai trazer à tona a situação daquela igreja. E você vai perceber que a situação daquela igreja, embora parecesse bem, era uma igreja que estava vivendo um momento caótico. Muitas vezes você vem para um momento como esse, aqui na igreja. E nós estamos aqui, eu não consigo ler a mente nem o rosto dos irmãos. Algumas pessoas, talvez eu sei o que elas têm vivido e o que têm passado, porque nós conversamos. Mas há outras pessoas que se fecham, que se guardam. E talvez você veio aqui hoje, nessa igreja, nesse culto, nesse momento, e a sua vida emocional está um caos. Talvez a sua vida familiar, a sua família está um caos. Talvez a sua vida profissional está um caos. E aí Jesus vai se apresentar como o soberano da criação, como aquele que tem o poder em meio ao caos. Jesus tem o poder de colocar ordem, porque Jesus é aquele que tem o poder.
Jesus tem o poder de pegar a sua vida caótica e colocar em ordem. Mas para tanto, você vai ter que ouvir a voz dele e você vai ter que se render a essa voz. E aí Jesus apresenta o primeiro perigo, que é o perigo da religiosidade. Versículo 15, acompanhe comigo, diz assim: conheço as obras que você realiza, que você nem é frio e nem é quente. Quem dera que você fosse frio ou quente. Nós vamos encontrar aqui dois verbos, conhecer e saber. Ou seja, Jesus diz assim: eu sei o que você faz, mas também sei quem você é. Eu conheço o seu exterior, mas também conheço o seu interior. Para aquela igreja de Laodiceia, Jesus diz: eu sei que o seu coração nem é frio e nem é quente. E nem é frio e nem é quente em relação a quem? A Ele, a Jesus. O seu coração, na verdade, se tornou morno em relação à minha pessoa. E essa questão de nem frio e nem quente, para que a gente possa entender melhor e compreender o que acontecia naquela região ou naquela cidade. É interessante que Laodiceia não tinha água própria. Laodiceia era abastecida por água que vinha de outras cidades, de outros lugares. E é interessante isso. Para que ela tivesse água, ela precisava drenar a água de outros lugares. E os romanos construíram um aqueduto de 5 quilômetros que puxava a água de um rio que se chamava o Rio Lico. O problema é que a cerca de 10 quilômetros de Laodiceia existia uma cidade chamada Hierápolis, onde existiam termas de águas quentes. Prestem atenção então nisso, certo? Então vinham águas de 2 lugares diferentes, de 2 rios diferentes. Um tinha águas quentes e o outro a água era normal. Era fria, era boa para se beber, para se consumir, certo? Então preste atenção nisso. Então, as águas quentes eram águas medicinais. E essa água escorria na direção do rio Lico. Por outro lado, mais ao sul da Laodiceia, existia uma outra cidade chamada Colossos, que possuía águas puras, águas potáveis, e que também drenavam suas águas no rio Lico, que abastecia Laodiceia. O problema é que onde o aqueduto drenava as águas do rio Lico, era onde as águas se misturavam entre as águas dos termas e as águas de Colossos. Então a água que chegava a Laodiceia era uma água morna. Vocês prestaram atenção como quando Jesus escreve para aquela igreja, ele está exemplificando exatamente o que acontecia naquela igreja para que eles entendessem. Jesus não estava dizendo nada diferente, mas Jesus queria mostrar para eles o que é que eles estavam vivendo, e o coração deles estava morno em relação a Jesus. O que a gente pode entender é que as águas quentes tinham um propósito. Elas cumpriam a sua missão. Por outro lado, a água de Colossos era uma água fria e potável. E ela refrescava e refrigerava as pessoas. Ela dava de beber às pessoas e cumpria também a sua missão. A pergunta é: qual era a missão que uma água morna na cidade de Laodiceia podia cumprir? Ela não era capaz de sanar a sede das pessoas e ela também não tinha um poder curativo das termas. Em outras palavras, Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: vocês se tornaram uma igreja que não tem finalidade, uma igreja que não faz diferença na vida das pessoas. Vocês se tornaram mortos e Jesus diz: melhor seria que você fosse frio ou quente. O que Jesus diz para aquela igreja é que eles tinham se tornado religiosos. Indivíduos que construíram a sua performance baseadas na aparência. Eram apenas religiosos.
E ser religioso nos diz que basta apenas estarmos no final de semana numa igreja. Está tudo resolvido. Nós temos essa impressão. Eu conheço um casal de pessoas, eles são de uma determinada religião, e aí eles vão no culto, né? No que acontece para eles na igreja deles de manhã cedo. Tem um horário lá de 6 horas da manhã, tem uma reunião. Aí eles vão domingo, 6 horas da manhã, e depois eles disseram assim: já cumprimos nossa obrigação, já batemos o nosso cartão, já registramos a nossa presença, está tudo resolvido. São apenas religiosos. Para sermos religiosos, basta que a gente apenas sirva no ministério da igreja. O grande problema é que Jesus vem ao encontro dessa igreja e ele diz: eu sei do seu coração. A religiosidade não vai convencer que a aparência basta. Porque Jesus vem e decreta no versículo 16. Leia comigo, 16. Vamos ler juntos. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou pondo a da minha boca. O contexto geográfico também daquela cidade cultural faz com que a gente entenda o que Jesus está dizendo aqui. Aquele aqueduto trazia essas águas para a entrada da cidade. E ali tinha uma fonte. Quando as pessoas vinham, os viajantes vinham desavisados para a cidade de Laodiceia, e eles chegavam cansados, porque o trajeto da maioria das pessoas naquela época era a pé. E quando eles chegavam àquela cidade, desavisados, eles estavam com sede e vinha uma fonte. E o que é que a gente faz quando vê uma fonte e está com sede? E aí eles pegavam um copo e tomavam aquela água, e aquela água estava morna, e o que fazia com eles era que eles vomitavam, e vomitavam por dias. Porque além da água estar morna, também trazia os resíduos do termas, das águas medicinais, trazia aquilo para aquela cidade. E ali, para que eles usassem aquela água, ela tinha que ser tratada antes, para que as pessoas pudessem consumir. Mas ali ela estava sem tratamento. E as pessoas, às vezes desavisadas, elas tomavam daquela água e elas passavam mal. Elas vomitavam por muitos dias. Jesus está dizendo: a maneira como você se relaciona comigo, por um lado parece que está tudo bem e tudo certo. Mas eu, sabendo do seu coração e sabendo que não está nada certo, eu estou a ponto de vomitar você. Mas aí Jesus não para por aí. Tem outro perigo, o perigo da autossuficiência. Aqueles irmãos, versículo 17 diz: você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está tratando aqui da arrogância espiritual, da arrogância religiosa, que convence você que você é uma pessoa boa. Só porque você frequenta uma igreja todo final de semana, só porque você serve numa igreja há tanto tempo, só porque você tem princípios morais melhores que os seus amigos, a religião vai nos convencendo de que nós somos melhores que os outros. O pastor Timothy Kelly vai dizer uma coisa interessante. O que mais nos afasta de Deus não são os nossos erros e pecados, mas nossa falsa sensação de que somos bons e justos. E sabe por quê? Pessoas que se consideram boas e justas, elas não precisam da graça. Pessoas que se consideram boas e justas não conseguem entender a graça de Deus. Pessoas que se consideram boas e justas, quando escutam o Evangelho que diz que Jesus entrou na história e que Jesus morreu naquela cruz por nós. No fundo, essas pessoas dizem: mas que desperdício!
eu ia dar conta. Eu consigo. E aí Jesus diz: você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus diz para aquela igreja que se achava rica que ela é miserável. Jesus diz para aquela igreja: você é digno de compaixão. Você é pobre, os seus recursos não compram a sua eternidade. Os seus recursos, quando os seus olhos se fecharem na eternidade, não vão se vir. Aos meus olhos, disse Jesus, você é pobre, você é cego, você não consegue se enxergar de fato como você é. Mas você precisa de cura, porque você está nu. Versículo 18, vamos ler juntos o que é que nos diz. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que é que Jesus quer dizer para que a gente compre ouro refinado? Na Bíblia, o ouro está relacionado a caráter depurado. Ou seja, não se fala de uma riqueza externa, mas se fala de uma riqueza interior. Se você pode ser rico externamente, Jesus está dizendo, você está precisando ser lapidado, depurado na sua alma, depurado no seu coração, depurado no seu caráter. Eu não sei como é que se encontra a sua alma, a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje, nessa igreja. Mas Jesus está dizendo, compre ouro refinado para você. Olhe para dentro da sua vida, para dentro do seu coração. Você precisa de mim, de Jesus. Aí ele vai dizer mais, compre vestes brancas. E no livro de Apocalipse, em algumas passagens, multidões chegam na presença de Deus vestidas de roupas brancas, vindas de todas as raças e nações. Essas multidões estão vestidas com essas roupas brancas, e um ancião vai questionar e dizer, por que elas estão vestidas de branco? E a resposta é, porque o sangue do Cordeiro os lavou dos seus erros e dos seus pecados. Essa vestimenta branca, você só pode adquirir com Jesus. Quando você compreender que o que Ele estava fazendo naquela cruz era por você. E aí você, quando compreender isso, quando você se achar bom e justo, você não vai conseguir olhar e perceber que você precisa dessa vestidura branca. Eu já expliquei em um outro momento por que é que essa vestidura branca eles entendiam quando Jesus estava falando isso. Lembram que eu falei que quando um exército romano ia para a guerra e eles conseguiam vencer, e quando eles voltavam, aquela tropa voltava, o comandante ia na frente, tipo um desfile, e aqueles soldados que lutaram naquela guerra, eles eram todos vestidos de branco, e eles desfilavam pela cidade, mostrando que eles venceram, que eles conseguiram, que a batalha foi vencida, que eles eram vencedores. Quando Jesus está falando dessas vestiduras brancas, está dizendo para eles, e eles entendiam essa linguagem. Nós às vezes não vamos entender porque nós não vivemos aquele contexto. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que a gente, para entrar na presença de Deus, para marchar na presença de Deus,
nós também vamos ter que estar vestidos de brancos. E quem nos comprou e pagou o nosso preço foi Jesus. Mas ele também ainda diz: compre de mim um colírio. E por que é que Jesus pede para que a gente compre um colírio? Porque só Jesus pode nos dar uma visão correta de nós mesmos. Enquanto nós estivermos nos medindo pelos outros, nos medindo pela performance dos outros, enquanto estivermos sendo engolidos por uma religião que nos incentiva simplesmente a vivermos para a aparência. Hoje não é tão forte isso, mas ainda tem algumas igrejas que têm usos e costumes de roupas, de cabelo, de maquiagem e de tantas outras coisas. E aí a gente veste a pessoa de crente. Veste a pessoa de crente. E aí a gente veste o exterior. E o interior às vezes está doente. O interior às vezes não está curado. E aí a gente vive simplesmente para a aparência. Nós não vivemos às vezes para um caráter depurado, mas vivemos para a aparência. E não para a vestidura branca que só o Cordeiro que morreu na cruz pode nos dar. Mas quando nós temos o colírio de Jesus, nós ganhamos uma consciência de quem nós somos. Então perceba que nesse versículo tem uma palavrinha: compre de mim. Ou seja, não tem outro lugar. Você só pode adquirir caráter depurado, vestes brancas e colírio que faça você enxergar como você é em Jesus. E quando nós usamos esse colírio que Jesus nos dá, nós vamos conseguir nos ver como nós somos. Às vezes a gente está olhando para o espelho, e a gente olha para aquele espelho, e a gente está vendo a gente. Só que às vezes o espelho está embaçado. Eu lembro de uma história que eu ouvi determinada vez e eu achei interessante. Uma mulher, todos os dias ela ia na cozinha, e a cozinha tinha uma janela que dava para o quintal da outra casa. E ela dizia: mas essa mulher é muito suja, muito... Repare que roupa encardida. Mas que ela não tem sabão para alvejar a sua roupa. As roupas brancas estão todas manchadas. As roupas coloridas manchadas. Ela olhava da sua janela e via. Olhava da sua janela e via. Olhava da sua janela e via. Um dia o marido acordou cedo, lavou a janela, limpou a janela. E quando ela acordou, que chegou na cozinha, que olhou para... Disse: nossa, a vizinha conseguiu lavar a roupa de forma correta. O marido disse: não, querida, eu lavei a janela. Às vezes a gente está olhando a nossa vida e a vida do outro por essa ótica. Sujo, embaçado. Compre colírio que Jesus pode dar, para que os seus olhos sejam limpos e você consiga enxergar, ver quem realmente você é. Versículo 19 diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Jesus aqui, ele faz uma repreensão. Ele espera daquelas pessoas que eles sejam diligentes. E a nossa resposta é arrepender-se. O que Jesus espera de nós é uma mudança de mente. É uma metanoia. Perceba que a gente começa a tomar decisões em nossa vida que não são decisões que Deus quer que nós tomemos. Em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente toma decisões que não vão ser as mais acertadas. E elas vão ter consequências para a nossa vida. Vão trazer consequências. E aí a gente começa a tomar decisões e Deus nos repreende. Mas você insiste naquelas decisões e Deus te repreende. E você insiste naquelas decisões e Deus te repreende. E você insiste.
E Deus te repreende até que em um determinado momento, sem você perceber, porque a coisa foi de forma gradativa, o Senhor Jesus está do lado de fora da sua vida. E aí você readquiriu o trono do seu coração. Você se tornou um religioso que vai na igreja todo final de semana. Você vai ser alguém que serve nos ministérios da igreja. Mas quem manda na sua vida? Quem manda na sua profissão? Quem manda no seu dinheiro? Quem manda no seu futuro? Quem manda na sua vida? É você. E é por isso que Jesus está dando para nós uma palavra: arrependa-se. Primeiro ele diz que é para a gente comprar um colírio e olhar para nós. E aí nós vamos ver como nós somos. E nós vamos perceber que nós somos, às vezes, indignos. E nós somos pequeninos, miseráveis, cegos, nus. E aí vem novamente o versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E para quem é que Jesus está falando? Ele está falando para a igreja. Ou seja, Jesus está do lado de fora e o povo do lado de dentro. Jesus não vai forçar. Às vezes a gente usa esse texto para incrédulos, não é? Eis que estou à porta e bato. Ele está falando para crente, aqui é para uma igreja. A igreja de Laodiceia. Ele está falando para irmãos, para pessoas que conheceram Jesus, que o conhecem. É interessante isso. Jesus ele não vai forçar nada. Ele não vai forçar você para que você seja o que ele deseja. Se Deus deseja que a sua vida tenha sentido, se Deus deseja que você viva a história, ou na história, uma dimensão imensamente maior do que simplesmente ser um profissional e fazer dinheiro, Deus quer que você viva a sua vida, uma vida de sentido, uma vida que faça diferença na história e na vida das pessoas que te cercam. Mas se você insistir em viver a vida para você mesmo, a partir de você mesmo, os propósitos de Deus vão ser cumpridos através de outro. A resposta de Jesus, que Jesus espera, é que a gente escute a sua voz e abra a porta. O que Jesus espera de nós é que a gente diga: eu entrego novamente o centro para o Senhor, o centro da minha vida. Eu quero que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor quiser. Porque a tua vontade sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Eu quero um dia olhar para trás e olhar para a minha vida e exclamar na tua presença: valeu a pena viver essa vida. Eu não sei se aquele casal teve tempo de pensar na vida. Foi muito rápido. A água levou. Cessou a vida. A nossa vida é um sopro. Passa muito rápido. Quão triste será para alguns que vivem na história engolidos pela cultura contemporânea, em busca meramente de um sucesso profissional, de fazer dinheiro, de viver uma boa vida, de ter prazer, quando eles olharem para trás, eles vão perceber: o que eu fiz da minha vida? E Jesus diz: abri a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse jantar na cultura antiga era típico na reconciliação entre pessoas que dominavam dois governos diferentes. Uma reconciliação entre reis, por exemplo,
E eles celebravam esse jantar. E perceba que Jesus está em conflito com essa igreja. E ele diz no início: eu estou a ponto de te vomitar. O interessante é que Jesus não fala isso para esmagar essa igreja. Ele não fala isso para repudiar essa igreja. Não fala isso para acabar com essa igreja. Mas Jesus fala isso porque deseja que essa igreja se volte para Ele. Ele deseja ter a sua vida de volta aos seus braços. A intenção final de Jesus é voltar a cear com você. E essa imagem para a cultura judaica é a imagem da intimidade. Jesus está convidando você a voltar a viver uma vida de dependência dEle, dependência do amor dEle e dependência da sabedoria dEle. Que Deus aplique essa palavra à nossa vida e ao nosso coração. Que nós saiamos daqui hoje. Eu não quero nem ser frio e nem ser quente. Eu não quero ser morno, eu quero ser de Jesus. Eu quero ser dominado por Jesus. Eu quero estar em comunhão com o meu Jesus. Então, compre logo as vestes brancas. Compre logo o colírio. Compre logo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fala a nossa vida e ao nosso coração. O Senhor é bom para conosco em todo o tempo. E nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Hoje nós falamos sobre a igreja de Laodiceia. Jesus escreveu uma carta para aquela igreja. Ele conhecia aquelas pessoas profundamente. Conhecia tão de perto aquelas pessoas que estava a ponto de vomitá-las. Porque elas haviam perdido o interesse de estar na presença de Deus. Se tornaram religiosas, se acostumaram com as coisas do culto, com as coisas de Deus, mas se esqueceram de Deus. Tem misericórdia de nós. Que nós não venhamos nos esquecer do Senhor. Que a nossa vida, Senhor, ativa, ordinária, de estar fazendo as coisas todos os dias, todo dia, naquela rotina, que a gente não venha se acostumar com essas coisas, mas que a gente possa ter um relacionamento com o Senhor, que os nossos olhos possam se abrir, que a nossa mente possa mudar, que o nosso coração possa desejar sentar à mesa com Jesus, para cear com Ele. Que eu e meus irmãos possamos pensar nisso, que não sejamos apenas religiosos, ou tenhamos uma religião, mas que nós tenhamos Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Que eu e meus irmãos saiamos daqui hoje pensando nisso, que os meus olhos possam ver quem realmente eu sou, e se eu estou em comunhão com Jesus ou não. Que o Senhor trabalhe na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida, e que o Senhor mesmo opere em nós uma transformação. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.